Bom dia, meninos do quinto ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Hoje a gente vai começar a nossa atividade. A gente vai corrigir a atividade da página 183 e 174, tá? E a gente vai começar assim. O que podemos fazer para reciclar materiais? A letra A da 1, vocês iam responder, essa é a resposta pessoal, tá? A letra B, comenta a importância da reciclagem, também é pessoal, tá bom? 2. Dê exemplos de produtos recicláveis. Sugestão de resposta: vidro, pote de alimentos, garrafas, frascos de remédios, cacos de vidro, papel, joias, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagem de papel, metal, latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, tubos de pasta de cobre, alumínio, plástico, potes de plástico, garrafas PET, saco plástico, embalagens e sacolas de supermercado, embalagem de longa vida, de leite, de tomate, de sucos e etc. Ou seja, quase tudo que a gente joga no lixo tem que ser reciclado. 3. Pinte as palavras que indicam atitudes que devem ter para diminuir a produção de lixo. Seria reutilizar, que é a primeira, doar objetos, que é a terceira, e reduzir o consumo, né? Acumular não é uma forma de ajudar o meio ambiente. 4. Sublinhe as alternativas corretas. A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente. Correto. Letra B. Só uma parte das pessoas pode utilizar os recursos naturais. Falso. C. A reciclagem reaproveita os detritos. É verdade. Então, sublinhar a letra A e C. A quinta questão tem assim: qual dos 3 R's cada criança está praticando? O primeiro menino ruivinho está reduzindo, que ele compra somente o que precisa, então ele está reduzindo. O 2, meu carrinho foi feito com sucata, ele está reutilizando. E eu faço papel reciclado na escola, ele está reciclando, tá? 6, veja o que Rosa jogou no lixo. Em um dia, quais desses materiais podem ser reciclados? Em que coletor eles deveriam ser colocados? Todos. A lata no coletor de metais, a garrafa no coletor de vidros, o copo de sorvete no coletor de plástico e o jornal no coletor de papéis, tá? 7. Os objetos abaixo estão vazios e serão separados para reciclagem. Marque cada um deles a cor que identifica o tipo de material que será reciclado. Então, a sacola, ele ia no vermelho, a lata ele ia no amarelo, o papelão ia no azul, a garrafa de vidro ia no verde e a lata de refrigerante também ia no amarelo, que é de metal, tá? Agora a gente vai dar uma puladinha aqui no nosso assunto e vamos diretamente para a página 180, onde a gente vai iniciar o assunto novo, que é o assunto sobre os seres humanos, sobre nós mesmos, tá? Então, vamos começar. Os seres humanos pertencem à espécie Homo sapiens e apresentam maior desenvolvimento cerebral que outros seres vivos, ou seja, a gente consegue pensar, a gente é racional. Assim como os demais elementos vivos, os seres humanos vivos e com o ambiente possuem capacidade de se nutrir e reproduzir, além de construir sua moradia, o que garanta a sua defesa e sobrevivência, né? O processo pelo qual algumas espécies de primatas evoluíram para a espécie humana estende-se ao longo de muitos e muitos anos. Hoje, há inúmeras evidências dessa evolução, apesar de não existir restos de todas as espécies que viveram ao longo desse período. O estudo da evolução humana se refere aos caracteres cuja evolução foi causadora da humanização, ou seja, tenta definir as características que distinguem o ser humano dos primatas restantes, ou seja,
A evolução é o que difere os homens dos macacos, por exemplo, dos gorilas, dos chimpanzés, que foi uma evolução que foi ocorrendo na espécie, né, dos homos, até chegar no Homo sapiens. Por quê? A gente veio do macaco? Não, a gente veio de um ancestral comum, ou seja, tinha um animal que foi evoluindo e se tornando ser humano, e outro que não evoluiu e continuou do mesmo jeito, que são, né, o ancestral comum, que ficaram com as características, mas não evoluíram todas. Então, esses ficaram como a espécie, como os chimpanzés, os gorilas e tudo mais. Mas a gente não vem do macaco, é um ancestral comum, tá? Atualmente, os cientistas consideram que o desenvolvimento do cérebro, a aquisição da capacidade da fala e o aparecimento do bipedalismo foram os 3 fenômenos que determinam a evolução dos seres humanos a partir dos hominídeos primitivos, ou seja, a gente é humano porque a gente fala, né? Nosso cérebro se desenvolveu, e o bipedismo é andar sobre 2 pernas. Então, essas 3 características fazem com que nós possamos ser os seres humanos, tá certo? O corpo dos seres humanos funciona como uma grande máquina em que todas as partes precisam estar em sintonia para que a vida humana seja garantida. Dessa forma, é muito importante cuidarmos do nosso corpo, praticando exercícios físicos, realizando uma boa alimentação e adotando medidas saudáveis de higiene, que garantam o bem-estar e o bom funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo funciona como se fosse uma máquina cheia de engrenagenzinhas. E essas engrenagens, elas precisam de alimentos e de coisas boas para poder ficarem fortes, né? Como em todos os momentos da vida, precisamos ser tolerantes com os limites do nosso corpo. Devemos perceber o quanto ele pode suportar a ação de certos exageros. Uso de medicamentos, de substâncias tóxicas, de exercícios físicos, de pressões psicológicas. Extrapolar significa perigo, ou seja, a gente tem que fazer tudo na nossa vida com cuidado. Desde exercícios físicos, exposição a problemas muito grandes, exagero de certo tipo de comida, de substância, de refrigerante, hambúrguer, coisas que não fazem bem, e sempre tentar ter uma alimentação mais saudável, tá? Só que tudo sem exagero, porque se fizer exercício físico demais, você também pode ficar doente, tá certo? Quando o ser humano se reproduz, ele transmite certas características familiares, processo estudado pela genética. Apesar de herdarmos características comuns aos nossos pais, somos seres únicos, ou seja, só existe um de cada um de nós no mundo inteiro. Hoje, por meio do exame de DNA, é possível fazer a identidade da paternidade de uma vasta possibilidade de situações em que se deseja identificar, esclarecer e comprovar algum fato, ou seja, pelo nosso DNA, nós vamos ser únicos, mas vamos ter características dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, que foram foram nossos ancestrais e que foi se reproduzindo até chegar no que somos, tá? O exame de DNA não faz só por meio de sangue, é possível realizar tal identificação por fios de cabelo e pedaços de unha ou de pele, porque nós temos DNA em tudo, no sangue, na pele, nas unhas, no cabelo, em todos esses lugares nós vamos ter o DNA, tá? O nosso corpo, ele é formado por células, e a gente vai começar a estudar agora. Todos os seres vivos, com exceção do vírus, são formados por uma ou mais células, tendo a célula é uma unidade estrutural dos seres vivos e cada um tem sua função específica. Vai ter células no músculo do braço, célula no osso, célula da cartilagem que fica no final do osso. Vai existir célula de revestimento do estômago, a célula da camada de gordura do abdômen, o glóbulo branco, vermelho e líquido, que são as células
do sangue. Então, a gente vai ter células em cada parte do nosso corpo que vão formar outros sistemas, tá? Os seres vivos, eles podem ser divididos em dois tipos. Seres unicelulares, uni vem de uma, que são seres vivos formados por apenas uma célula. Exemplos, as bactérias e os protozoários, eles são só formados somente por uma célula. E os seres pluricelulares são seres vivos formados por muitas células. Exemplos, seres humanos, gatos, árvores. Geralmente nós as espécies vivas, elas são grandes, né, de grande porte. Geralmente elas são formadas por várias células, elas são pluricelulares, tá? E a gente vai começar falando dessas células, né? A célula é a unidade estrutural dos seres vivos e cada um tem sua função definida, tá? Geralmente tudo é formado por células, tá certo? A gente tem aqui duas células, a célula vegetal e a célula animal, que vai ter algumas características diferentes, tá? E a célula ela é composta por três estruturas bem definidas, né? Que é a membrana plasmática, que é a membrana que está ao redor de toda a célula. O citoplasma, que vai ser esse espaçozinho entre a membrana plasmática e o núcleo. E vamos ter o núcleo da célula, tá? A membrana plasmática, ela vai envolver e proteger a célula. Por ela entram diversas substâncias, como a água, os alimentos, os oxigênios, e saem outras substâncias que não servem para a célula. Então, é pela membrana plasmática que vai ter todo o processo de troca da célula, seja de alimentos, seja expelindo coisas que não são necessárias, ela faz essa função, tá? O citoplasma, ela é parte compreendida entre a membrana e o núcleo, né? Que já disse, essa partinha do meio. Nessa região estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como nutrição, respiração celular, transporte de substâncias, etc. No que entra pela membrana, quem administra, quem cuida das substâncias que entram ou que saem, é o citoplasma que faz. Essa função não é mais da membrana plasmática. A membrana plasmática deixa entrar. O citoplasma ele vai fazer toda a utilização, tá bom? E o núcleo geralmente encontra-se no centro da célula. Nele estão os genes responsáveis pela semelhança dos filhos com os pais, como a cor dos olhos, do cabelo, da pele. O núcleo é responsável pela reprodução ou multiplicação da célula. É a partir do núcleo que vão se formando diversas células com essas três partes: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. A gente tem aqui três fotos de quatro tipos de células, né? As células epiteliais, que são as células da pele, as células nervosas, que são as células dos nervos, as células musculares e as células conjuntivas, tá? Então, a gente vai ver aqui que as características das células quanto ao tamanho. Macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu, como por exemplo a gema do ovo. A gema do ovo é uma célula do ovo, tá? E microscópicas, quando são vistas com o auxílio do microscópio. Exemplo, célula do sangue, do tecido pulmonar, dos músculos e dos nervos. Geralmente as células que estão dentro de nós, né? Nós temos células a toda hora aqui, fazendo assim, tem células de pele, células de tudo mais. E elas só são vistas microscopicamente. As células agrupadas formam os tecidos, ou seja, quando a gente pega muitas células, ela vira um tecido. Um agrupamento de tecidos formam órgãos, ou seja, todas as células epiteliais se juntam e formam um tecido, que é o tecido que é a pele, que é esse tecido aqui. E vários tecidos juntos, eles formam um órgão. O órgão reunidos formam um aparelho ou sistema,
e o conjunto de aparelhos ou sistemas formam o organismo, tá? Então, o sistema respiratório, ele é formado por por órgãos como o pulmão, que é formado por tecidos, que são formados por células, ou seja, o pulmão é formado por... O sistema respiratório é formado pelos pulmões, pela traqueia, pela faringe, pela laringe, e esses órgãos, né, que estão desde aqui, entre o nariz e a boca, até os nossos pulmões, eles são um sistema chamado sistema respiratório, tá? E o sistema respiratório, digestivo, e diversos outros, linfático, nervoso, eles se juntam e formam o organismo que é o homem, tá? Veja as células. As células formam os tecidos formam os órgãos formam os aparelhos ou sistemas, e os sistemas formam os organismos, é como tia disse, né? Por exemplo, esse tecido aqui juntou-se e formou-se o coração. O coração se juntou com as veias e os vasos e tudo mais e virou o sistema cardiovascular. E vários sistemas formam o ser humano, né? No caso, o organismo, tá certo? Qualquer dúvida, a tia tá aqui e é só perguntar, tá bom? Um beijo e até sexta-feira.